Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos para mais uma aula de Ciências da Natureza. E essa aula é direcionada para os estudantes do quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos lá, vamos juntos e juntas para mais um momento de construção de conhecimentos, de reflexões, de aprendizagens. Chaminazinho está aqui pronto, a postos, disposto, não é isso, Chaminazinho, a irmos juntos para mais essa aula. E você, está pronto? Está pronta? Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é a água e suas mudanças de estado. Antes de tudo, falar para vocês da importância da água. A água, ela é extremamente importante para a nossa existência. Não só a nossa, seres humanos, para a existência do planeta como um todo. E aí a gente vai estudar na aula de hoje, não é? O que é essa água, de maneira bem geral, e as suas mudanças de estado, ou seja, quais são as mudanças que ocorrem na água. Será que a água é uma coisa só, de um jeito só? Existem outras coisas que envolvem a como a água se transforma na natureza e no nosso dia a dia também? A gente vai, então, aprender um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. Mas antes disso, antes de qualquer coisa, lembrar a vocês do desafio da aula passada. Vocês lembram o que foi que eu deixei aí de desafio na aula anterior? Vou dar 5 segundinhos para vocês pensarem, tentarem resgatar na memória. Quem fez a aula, quem assistiu a aula, aliás, provavelmente vai lembrar com mais facilidade. Quem não assistiu, tem chance de assistir ainda, mas talvez tenha um pouco mais de dificuldade de lembrar, né? Aliás, vai ter dificuldade em saber porque não assistiu. Então vamos lá, 5 segundinhos para quem estava na aula anterior ou quem assistiu, né, a aula, dizer aí qual foi o desafio. 5 segundos. Bom, o desafio, ó, você consegue brincar com o imã, né? Dentro do conteúdo da aula passada, eu deixei aí como desafio para vocês saber se vocês conseguem brincar com o imã. Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, gostava muito de brincar com o imã. E como é que eu fazia isso? Na escola a gente brincava muito, mas também fora da escola. Só que principalmente na escola. Eu aprendi com os colegas na escola como brincar com o imã. E o que é que a gente fazia? Na cadeira, né? A gente colocava um pedaço de imã em cima e um pedaço de imã embaixo. E aí quando a gente movia, a de cima se movia também por conta do magnetismo. E aí os nossos colegas que não sabiam, que não viam a gente colocando, achavam que era uma mágica. A gente dizia que era uma mágica. Mas na verdade é simplesmente as propriedades, né, desse mineral do ímã. E aí eu deixei esse desafio para vocês. Vocês conseguiram fazer? Se conseguiram, show de bola. Se não conseguiu, não tem problema. Tem uma nova oportunidade na aula de hoje, por exemplo, e em todas as outras aulas que a gente vai fazer. Mas façam os desafios, porque os desafios ajudam vocês, como eu sempre digo, a entender o conteúdo que a gente está trabalhando aqui e a entender também os conteúdos, as atividades que o seu professor ou a sua professora vê com você na sua sala de aula junto com seus colegas. Então, façam as atividades, façam os desafios e sempre que fizer, compartilha com a gente lá no @cepa, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais da Secretaria da Educação do Paulista. Se você não puder fazer, manda para o seu pai, para a sua mãe, manda para o seu professor, para a sua professora da escola, para que compartilhem, tá? E marcar a gente lá para que a gente possa ver a sua atividade sendo feita, para a gente poder parabenizar você e reconhecer o seu desafio realizado. Ok? Então vamos lá. Quais são os objetivos? O que é que a gente pretende, né, estudar, aprender na aula de hoje? Reconhecer como ocorrem as mudanças de estado físico da água. Por que estado físico? É a maneira como a água se apresenta, é a maneira como a gente vê a água e pode inclusive interagir com ela, seu estado físico. E as mudanças que ocorrem nesse estado. Vamos lá. Bom, aí está uma imagem, né, da água. A água caindo numa cachoeira, certo? E a água, ela é, como eu disse no começo, ela é muito importante para a nossa vida. E aí eu estou falando isso agora e eu tenho certeza que você já está parando para pensar aí e imaginando. Realmente é muito importante. Por quê? A gente bebe a água, a gente usa a água para cozinhar, a gente usa a água para tomar banho, né? Tirar as impurezas do nosso corpo, as bactérias, os germes que a gente tem contato aí durante o dia. A gente usa água para lavar as mãos, por exemplo. Nesse período a gente tem feito muito isso, né? Lavado as mãos com mais frequência. Pelo menos deveria fazer, se não está fazendo, tem que fazer, tomar cuidado.
A água serve para quê mais também? Serve para a gente beber, enfim, a água ela é muito importante para a vida no nosso planeta. E olha uma coisa interessante. O nosso planeta, eu trouxe uma imagem do planeta Terra, o nosso planeta ele é chamado de planeta azul ou planeta água. Por quê? Por conta da grande quantidade de água que existe no nosso planeta. Mais de 70% da superfície da Terra, em torno de 78%, é composto por água, tá? E essa água, quando a gente vai pensar toda essa quantidade de água que existe no planeta, apenas 3% de toda a água que existe no planeta, ela é água doce, ou seja, água que não é salgada. É uma água que é mais propensa para nós, seres humanos, e outras formas de vida poderem utilizar, usufruir. E desses 3% de água doce que tem no mundo todo, 12% está presente aqui no nosso país, no nosso Brasil. Tá? Então, a gente tem que preservar, tem que cuidar. Por quê? Porque a água doce, essa água que, como eu disse, ela é mais propensa para o nosso uso. Se a gente não cuidar, se poluir, ela não vai mais servir. E a água ela é um recurso finito, ou seja, ela pode acabar. Se a gente não cuidar, ela pode acabar. Então, economizar água na sua casa, não poluir as águas dos rios e todas essas ações ajudam a gente a ter esse bem natural sempre à nossa disposição. E aí, essa cachoeira, por exemplo, é um exemplo de água doce. O Brasil, eu já disse, né, de toda a água doce do mundo, o Brasil tem em torno de 12% aqui no nosso país. E a água, olha, ela compõe em torno de 65% a 70% do nosso organismo, dentro do nosso corpo. 70% do que constitui nosso corpo, em média, é feito de água. No nosso sangue tem água, quando a gente sua tem água, na urina tem água, e a água é importante para a nossa vida. Então, se hidratar bem, beber bastante líquido, né, bastante suco, bastante água, porque isso é parte integrante do nosso corpo, é necessário para que a gente fique bem, tenha saúde. Quais são, então, os estados físicos da água? Já que a gente já entendeu a importância da água, mais ou menos, quais são os estados físicos da água? Então, vamos lá. Algumas dessas palavras, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Mas será que a gente já parou para refletir como acontecem essas mudanças? Ou mesmo, o que são exatamente esses estados físicos da água? Chaminézinho, você conhece os estados físicos da água? Você já estudou sobre isso, Chaminézinho? Chaminézinho, eu acho que já estudou. E você, já estudou? Se não estudou ainda, eu acho que você já deve ter estudado também, a gente vai ver um pouquinho a partir de agora. Então vamos lá. Basicamente, 3 estados físicos, tá? Por que físico, professor? Porque a gente consegue ver, a gente consegue interagir, certo? Que mudanças são essas? Que estados são esses, aliás? O sólido. O que é o estado sólido, tá? É quando a água está num momento em que ela tem uma forma definida, tá? Essa forma normalmente se apresenta em forma de gelo, por exemplo, quando a água está congelada. Então, se você colocar a água num recipiente quadrado e a temperatura diminuir, né, abaixo de zero ou perto de zero, ela vai ficar sólida, no formato que o recipiente, que a água foi colocada, do recipiente que a água foi colocada, ok? O estado líquido, ou seja, é o estado, inclusive, que a gente costuma reconhecer melhor a água, né? Quando a gente fala assim, água, o nosso cérebro, a nossa imaginação imediatamente vê a água líquida, né? No formato líquido. Mas o formato líquido é apenas uma das formas, né, que a água se apresenta. E o formato gasoso, talvez esse seja o que a gente menos presta atenção no dia a dia. Mas o estado gasoso é um estado, sim, físico da água e que está muito presente e que na natureza, sobretudo, tem um papel muito importante também para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Nossa e de toda a natureza, né, dos outros seres vivos e de toda a natureza de forma geral. Vamos, então, pensar um pouquinho sobre o estado sólido. Nesse caso, as moléculas da água, né, ou seja, o que compõe a água, estão bem mais próximas umas das outras. Então, quando a temperatura no ambiente está muito baixa, a ponto de congelar, é porque as moléculas das águas vão se juntando e dão a ela esse formato mais sólido, tá? Mais rígido. Estado líquido, as moléculas elas ficam um pouquinho mais afastadas
E é essa característica da água em suas moléculas, ou seja, o que compõe a água, estarem mais afastadas, que permite que ela seja mais maleável, flexível. Então, a água no estado líquido, ela pode perfeitamente se transitar por diversas formas. É por isso que, por exemplo, mesmo que tenha um buraco bem pequenininho na parede da sua casa, se jogar água nessa direção, existe a possibilidade de água passar. Por isso, por exemplo, que quando a gente coloca em algum recipiente que tem alguma brechinha, a água passa. Se ela estivesse no formato sólido, por exemplo, talvez não passasse, a não ser quando ela começasse a mudar o seu estado, do sólido para o líquido. Isso tem um nome também e a gente vai ver logo mais, tá? Mas aí no estado líquido, como vocês podem ver na imagem aqui, embaixo na representação, nesse círculo, as moléculas elas ficam um pouquinho mais afastadas, tá? E isso aqui permite essa permeabilidade, essa flexibilidade da água. Próximo, estado gasoso pode ser observado, por exemplo, na atmosfera da Terra. Na nossa Terra, quando a luz do Sol vem, e passa pela atmosfera da nossa Terra, parte desse calor volta para o espaço e parte fica retido. E o que faz com que esse calor fique retido é exatamente os gases que estão presentes na nossa atmosfera. São os gases conhecidos como gases do efeito estufa. Então, por exemplo, a água nesse momento está em estado gasoso. E aí, olha, a gente verifica que suas moléculas ficam bem mais afastadas. No estado sólido, as moléculas ficam bem juntinhas e por isso a água enrijece. No estado líquido, as moléculas se afastam um pouquinho mais, então isso permite com que a água seja observável, seja palpável, mas também permite que ela seja mais maleável, flexível, se adaptando ao ambiente onde ela está. E no caso gasoso, as moléculas ficam bem afastadas e por isso o gás, quando a água está em formato de gás, ele não tem formato definido, tá? É inconstante, é invariável. Por isso, por exemplo, que a gente às vezes tem a impressão de ver a nuvem se movendo, E de fato elas se movem. Às vezes está chovendo num lugar, não está chovendo em outro, porque aquela grande frente de nuvem, carregada, está num local e não está em outro, tá? Então, o estado gasoso. E aí, como acontecem, então, as mudanças desses estados? Professor, você falou em 3 estados. E como é que faz? Como é que acontece essa mudança? Como é que a gente chama essa mudança? Então, o primeiro é a fusão. O que é a fusão? É quando a substância, ou seja, quando a água sai do estado sólido para o líquido. Por exemplo, se a gente pegar um cubinho de gelo e colocar em qualquer lugar fora do freezer, fora do congelador, fora da geladeira, qualquer lugar que você puser, a tendência é que esse gelo vai derretendo e ele vai para o estado líquido. E aí a gente chama isso de fusão. É quando ele sai do estado sólido para o líquido. A vaporização, tá? As pessoas acham que vaporização e evaporação são sinônimos, ou seja, são a mesma coisa, mas não são. Na verdade, quando a água vai para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. E dentro da vaporização tem 3 níveis, por assim dizer, diferentes. Então, primeiro, a vaporização é quando a água sai da substância líquida, do estado líquido, para o gasoso. E aí a gente tem a evaporação. Então, por exemplo, quando a gente coloca a roupa no varal para secar, acontece a evaporação. E a evaporação ela costuma ser um processo mais lento. Por quê? A água vai secando através do calor do ambiente, mas a gente não vê fumaça se formando, a gente não vê uma atividade muito intensa, porque a evaporação ela costuma ser um processo mais lento dessa mudança de estado da água. A gente tem a ebulição. Olha aí, por exemplo, se você puser uma panela com água no fogo, quando a água começar a ferver, gases vão se formar. Então, essas bolinhas aí são a água é a água saindo do estado líquido para o gasoso, tá? Então, por exemplo, quando você coloca água para ferver ou algum líquido para ferver, é isso que acontece, a gente chama esse processo de ebulição, que é um dos estágios da vaporização. E, por fim, a calefação. O que é a calefação? Diferente da evaporação, que é uma secagem, uma evaporação mais lenta, a ebulição é mediana, tá? E a calefação ela é muito rápida. Então, por exemplo, se a gente pegar uma frigideira e colocar no fogo e você jogar um pingo d'água, imediatamente esse pingo vai secar. Essa mudança de estado rápida assim, a gente chama de calefação, ok? Provavelmente vocês já tinham visto muitos desses fenômenos, mas não sabiam o nome ou não sabiam exatamente por que acontecia. Agora vocês já sabem basicamente como acontece. A gente tem também a solidificação. O que é a solidificação?
é a passagem de uma substância do estado líquido para o sólido. Para que ocorra, é necessário que a substância perca calor. Então, por exemplo, a água vai sair do líquido para o sólido, ou qualquer líquido, tá? Vai sair do estado líquido para o sólido quando acontece a solidificação. Mas para que isso aconteça, é necessário que exista perda de calor. Então, por exemplo, é o que acontece se você pegar um copo com água, colocar na freezer, o freezer é frio, o congelador é frio, então vai acontecer ali a solidificação. Depois a gente tem a condensação, ou chamado de liquefação também. Ocorre quando uma substância passa do estado gasoso, lembra do estado gasoso, para o líquido, perdendo calor. A condensação é responsável pela formação das nuvens, por exemplo. Então, o que é que acontece? A água que evaporou, que subiu, formou nuvens, lá em cima a temperatura começa a cair e a queda dessa temperatura faz com que se forme, faz com que aconteça o processo de condensação. E um outro estado, outra mudança é a sublimação, que ocorre quando uma substância passa diretamente do sólido para o gasoso. O processo inverso recebe o nome de ressublimação, que também pode ser chamado de sublimação. Então, quando a água ela sai, o líquido sai do estado sólido para o gasoso, a gente chama esse estado de sublimação. E aí, gostaram dessa aula? Espero que tenham gostado. Conseguiram entender basicamente os estados da água, que são 3, lembrando, sólido, líquido, gasoso, e as mudanças e alguns dos seus níveis. Se você conseguiu entender, parabéns. Se não conseguiu, não tem problema. Assiste a gravação dessa aula, você provavelmente vai ter ou já teve com a sua professora uma aula sobre isso. Se não tiver, você tem também os livros didáticos, enfim, tem a possibilidade de estudar um pouquinho mais de outras formas. Ok? E você pode, repetindo, assistir essa aula quantas vezes você quiser. Falar para os seus colegas de sala, comentar com os seus vizinhos da rua e façam os desafios que, a propósito, esse chaminézinho a gente espera que tenham gostado, né? Gostaram do chaminézinho? Gostou, chaminézinho? Curtiu. Muito bem, chaminézinho. E o desafio, então, o que será que acontece se deixarmos um pequeno recipiente com água sob a luz do sol por um longo tempo? Se você pegar, por exemplo, uma vasilha de plástico ou mesmo um copo de vidro, enfim, colocar com um pouco de água, ou pela metade ou cheio, enfim, num lugar que pegue a luz do sol por um longo tempo. Vocês acham que acontece o quê? E a esse fenômeno, isso que for acontecer lá, qual é o nome que a gente dá? Faça um desafio, faz uma foto, faz um vídeo, marca o @cepa, manda o vídeo para seu pai, para sua mãe ou para o seu professor ou professora, para que eles compartilhem com a gente e aí realizem os desafios e tenho certeza que vocês vão conseguir aprender, vão conseguir esse processo de construção de conhecimento junto com a gente. Combinado? Então, nos veremos em breve. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.